Olá, eu sou o Bertoldo e eu vou explicar a respeito do processo Iconics. O Iconics ele é uma modelagem dirigida por casos de uso. Ele tem como objetivo de estudar e comunicar o comportamento do sistema sobre o ponto de vista de um consumidor. No caso, seria basicamente como um feedback do usuário final acima do sistema projetado. Ele é considerado um método ágil e não tão burocrático como o processo unificado. O Iconics ele realiza uma rastreabilidade de requisitos, na qual ele, por meio de seus mecanismos, ele verifica se todas as fases e seus requisitos estão sendo atendidos à medida que o projeto vai sendo desenvolvido. Ele também dá um foco nos requisitos que são perfeitamente adequados para empresas que necessitam de um certificado de qualidade de software. O modelo Iconics ele é dividido em algumas fases, na qual cada fase tem o seu objetivo específico. A modelagem do domínio é a fase que identifica o domínio do problemas e seus objetos. No caso, nessa fase, dá-se início à criação do diagrama de classes de alto nível. Quando essa etapa da fase termina, o modelo já razoavelmente correto, ele já deve ter sido construído e todos os envolvidos no projeto poderão compartilhar e usar o sistema prototipado. E o modelo de domínio continuará a crescer até atingir o domínio do negócio enquanto o projeto progride. Na fase de identificação do domínio dos objetos quanto ao mundo real. Ele é uma fase na qual é refinado o processo de trabalho que utiliza um checklist, que ele, no caso, ele vai realizar o caso da modelagem de um processo de negócio e identificar os elementos da gerência ou classes de controles. Na terceira fase, o comportamento dos requisitos por meio de casos de uso. Nessa fase, os requisitos eles são captados pelos stakeholders e são interpretados e revisados a fim de que acabem as ambiguidades. Nessa fase do processo, é possível retirar vários elementos, como a participação dos usuários, a interação do usuário, a divisão das atividades em grupos e a documentação do sistema através desse diagrama. Na quarta fase, a análise de robustez tem a finalidade de descobrir as eventuais ambiguidades, não dos requisitos, mas dos casos de usos representados. Nessa fase, ela conecta a análise ao projeto. No caso, ela vai se certificar de que os casos de uso estejam corretos. Também é possível descobrir novos objetos que não foram vistos na fase do modelo de domínio. A quinta fase é a fase do comportamento dos objetos. Nessa fase é representado praticamente o começo do projeto. No caso, ela vai dar início ao conjunto de ações de todo o processo da utilização de regras do negócio. Nessa fase se utilizam diversos diagramas de sequência ou de atividades que a ideia é utilizar uma representação gráfica dos resultados, com o objetivo de mostrar as ações
executadas pelo sistema e como elas se comportam. Na fase do modelo estático, essa fase ela se baseia na construção de um diagrama de classe consolidado e totalmente de acordo com os diagramas de caso de usos realizados nas fases anteriores. Esse diagrama, após a criação dele, ele servirá de apoio para a divisão do projeto em partes, que no caso elas serão utilizadas para os líderes do projeto realizar a distribuição de tarefas para cada equipe de desenvolvimento. A fase da codificação ou código-fonte. Basicamente, é a fase que dá início à codificação do projeto. A partir dessa fase, o protótipo ele passa a ser considerado o sistema final. E a oitava fase e última fase, a fase de testes. Nessa fase são realizados os testes chamados de caixa preta, de aceitação por um grupo de usuários, que juntamente com alguns projetistas e programadores, eles realizam alguns testes e codificam o sistema. Esses testes eles são realizados até que a aceitação do software pelo cliente seja concluída, atestando que ele vai estar livre e sem erros. Um exemplo do processo Iconix seria um sistema de reserva de salas de reunião, que no caso o sistema ele vai realizar o agendamento e o gerenciamento dessas salas. Os papéis dos sistemas serão distribuídos entre o recepcionista, o funcionário e o próprio sistema, na qual o recepcionista ele vai ficar responsável por cadastrar as salas, os funcionários por agendar a reunião e o sistema, ele através desses dados, ele vai verificar se tem a disponibilidade e confirmar a reserva dessa sala.